Salve galera! Hoje vim trazer para vocês algumas dicas de como perder aquela barriguinha de chope, aquela famosa pochete que a gente acumula no dia a dia e ao longo de anos e tem muita dificuldade de perder. Você anda para cima, anda para baixo e aquela pochete sempre te acompanha. Então hoje eu vim te ajudar a combater essa barriguinha, a lutar contra ela. Vamos pro vídeo! Dumb hard, cakewalk, joyride, fake car, straight talk, straight talk, straight talk, straight talk. Dumb hard, cakewalk, joyride, fake car, straight talk, straight talk, straight talk, straight talk. Young floss every day weekend, hey. Young tall skin, grew up in the church, man. I could've been a usher or a deacon, hey. Tattoo looking like a heathen, I'm a rock, hey. Roll like the sushi, rollin' the Gucci, get up my phone, callin' like Boosie. Look how she do me, I brought the phone, my shit be groovy. Look like got a lot of blessings coming on the way. Overnight with the shipping, I'ma get it, I'ma stack it up and leave it all alone. Então vamos lá, dicas para perder a barriga. Primeira dica, fracione as suas refeições. Uma das maiores dificuldades do cidadão brasileiro é conseguir organizar as suas refeições. Ele geralmente toma café da manhã, na sua grande maioria, almoça e janta. Às vezes até perde uma dessas refeições. E tem um intervalo muito longo, de 4 a 5 horas entre essas refeições, às vezes por conta da rotina, trabalho e etc. E isso pode acabar fazendo com que aconteça o seguinte. Primeira coisa, você sinta mais fome e até mesmo uma compulsão alimentar, porque esse longo período de tempo que você passa sem comer faz com que alguns hormônios do seu corpo, como a grelina, façam com que você sinta mais fome. E quando você vai comer, cara, nada te segura e você acaba comendo o que tiver à sua frente e você esvazia a geladeira. Segundo ponto, quando você fraciona as refeições e acaba tendo uma dieta balanceada, você vai sempre ter um alimento ali para o seu corpo tá metabolizando, você vai estar sempre ingerindo alimento, o seu corpo entende que ele não precisa te alertar toda hora que você está realmente morrendo de fome. Então, quando você for fazer a próxima refeição, geralmente você vai estar no processo digestivo ainda e vai acabar comendo menos. Segunda dica para você perder aquela barriga. A segunda dica é uma coisa que todo mundo já sabe, mas cara, pouquíssimas pessoas conseguem fazer com qualidade e da maneira correta, que é beber água. Beber água parece algo simples, Guilherme. Eu bebo água, o Jorge bebe água. Cara, a gente cansa de beber água. Porém, muitas vezes, a quantidade de água que a gente bebe não é a quantidade ideal que a gente precisa. Quando você bebe água e tem uma hidratação constante, além de você melhorar a sua retenção, que é aquele aspecto de inchado, tem um ponto que é super importante. Falando fisiologicamente, nosso corpo não consegue diferenciar a fome da sede. Então muitas vezes quando você sente muita fome, quando você tem aquela fome extrema, às vezes você bebe água e dá um grande alívio. Quem nunca passou por isso e enganou a fome bebendo água? Acho que isso é tradicional, principalmente da galera que faz dieta. Sendo assim, a gente consegue perceber que são parecidos ali os sentimentos. E aí quando você tem uma boa hidratação, naturalmente, logicamente, você vai sentir menos fome. Além de outros benefícios, como eu te falei, como eliminar a retenção, a sua saúde agradece demais e todo o seu corpo vai funcionar melhor. E agora a gente vai falar da terceira dica, que também é muito legal. E, cara, se você quer perder a barriga, se você quer comer menos, você tem que seguir essa dica. Qual que é a dica, Guilherme? Faça um prato de saladas, legumes, deixe aquele prato colorido com coisas saudáveis antes da sua refeição principal. Como que isso funciona? Você vai lá almoçar o seu arroz, o seu feijão, o seu frango, seguindo o plano. Porém, antes de você fazer essa refeição sólida, essa refeição principal, você vai lá e consome aquele prato verde, saladas, legumes, etc. O que isso vai me dar de benefício, Guilherme? Cara, esse prato, além de ele te dar saciedade, por conta que você está preenchendo um espaço ali no seu estômago que estaria vazio. Você vai ter fibras que fazem muito bem para o seu sistema digestivo e também para você regular melhor o seu corpo, regular melhor o seu intestino. Aquilo ali vai te dar muito nutriente, porque as calorias que tem através desses legumes, das saladas, geralmente são baixas e são muito nutritivas. O que vai com certeza ajudar a poder regular melhor a sua dieta,
a você conseguir ter um déficit calórico maior. Até porque a gente, quando pensa em perder a barriga, não tem jeito. Temos que comer menos do que a gente gasta no dia. Porque se a gente come demais, come em excesso, acaba que a barriga só tende a aumentar. Então a gente vai para a próxima dica, que também é muito importante e a galera muitas vezes até esquece e parece também ser boba. Coma mais proteínas. Ah, Guilherme, o que é essa tal proteína? Para a galera que às vezes não tem tanto hábito com a parte dietética, proteína seria carne, frango, ovo, peixes, coisas que a gente consome no dia a dia. E por que comer proteína é bom para perder a barriga, Guilherme? Quando você consome uma proteína, como por exemplo os ovos, que casa que não tem ovos hoje em dia? A gente acaba se sentindo mais saciado. As proteínas, elas acabam que tem um gasto calórico maior para poder metabolizar elas. Ah, não entendi nada, Guilherme, como que funciona isso? Quando você ingere proteínas, quando você come aqueles ovos, quando você come carne vermelha, o seu corpo ele gasta muita energia para poder metabolizar, para poder digerir aquilo, para poder quebrar essas proteínas e transformar em nutrientes para o seu corpo. Ou seja, daquela quantidade de calorias que você está comendo através de proteínas, provavelmente o seu corpo vai gastar mais da metade delas para poder metabolizar isso aí. Ou seja, comer mais proteínas na dieta para quem quer perder a barriga é uma estratégia muito interessante. Além de diversos outros benefícios que a proteína tem, como reconstrução muscular, ajuda na construção de músculo para quem pratica academia, pratica musculação e quer também ganhar um pouquinho mais de músculo. A próxima dica também é super importante para você que não aguenta mais a barriga. Essa dica já tem sido comentada, discutida ao longo de alguns anos aí pela galera do meio, que é trocar os alimentos industrializados por alimentos naturais e frutas, que é algo que a gente acaba meio que deixando de lado. E o porquê que é importante essa troca? Acaba que esses alimentos industrializados contêm muitos fitoquímicos, contêm muitos processos químicos que fazem muito mal para o nosso organismo. Além do fato que todo mundo já conhece, que geralmente esses alimentos são super calóricos, como biscoitos, como hambúrgueres, como alimentos de fácil acesso que a gente tem ali, aqueles steaks de frango que particularmente hoje eu não como mais, mas era uma delícia, e diversas outras coisas que a gente tem fácil acesso, doces, bolachas, tudo que remete àquela prateleira gostosa do mercado que você vai lá e fica apaixonado. Isso, cara, vai te carregar uma grande quantidade de sódio, grandes quantidades de gorduras e carboidratos. Coisas que alguém como você, que quer perder aquela barriguinha, não pode encarar. Ou seja, quanto mais a gente começar a trocar os doces da vida, os pudins, chocolates, pelo doce da fruta, pelo paladar. O paladar é algo muito importante. Às vezes a gente acha que, cara, não consigo comer salada, não consigo comer frutas, não consigo comer legumes. Não. Eu acho que é o contrário, você não tem o hábito de comer isso. Quando você passa a se policiar e consumir alimentos mais saudáveis, comer frutas, comer legumes, vegetais, o seu paladar muda. Aposto que você já ouviu de algum amigo, algum conhecido que fez ou faz dieta, que quando ele começou a dieta e ficou um tempo regrado, comendo frutas, legumes, quando ele vai comer aquele doce que ele comia antigamente, esse doce passa a ser muito mais doce. Por que ele passa a ser muito mais doce? Porque o nosso paladar ele muda. Quando a gente faz essa troca de alimentos naturais, frutas e etc., a gente muda o nosso paladar. E aquela refeição livre que a gente acaba fazendo de vez em quando, cara, é sensacional, porque ela passa a ser 2 vezes, 3 vezes mais gostosa, porque o nosso paladar ele mudou. Essa dica todo mundo já sabe, todo mundo tenta, mas pouca gente consegue mudar. Quem não quer comer um salgadinho? Quem não quer comer uma bolacha? É muito gostoso. Porém, o seu corpo não vai gostar disso. O seu corpo agradece quando você come frutas, quando você come legumes e quando você muda os seus hábitos. Para finalizar, das dicas de perder a barriga, vem a última dica e, na minha opinião, uma das mais importantes, que é praticar uma atividade física. Quando eu falo praticar uma atividade física, eu te dou a liberdade de você escolher. Pratique de preferência uma atividade física que te dê prazer.
Ah, Guilherme, mas eu não gosto de atividade física nenhuma. Eu duvido. Não é possível que dentre muitos esportes, que dentre muitas coisas você não goste de nada. E mesmo que você não goste de nada, eu tenho certeza que se você subir numa esteira e colocar uma série na Netflix, você consegue fazer meia hora de esteira por dia. Não é possível que você odeia tanto assim a atividade física, porque aquele benefício pro seu corpo, cara, não tem preço. Faça atividade física. Quando você faz atividade física, você aumenta o gasto calórico, você melhora a disponibilidade energética do seu corpo. Dependendo da atividade física como a musculação, você aumenta a sua massa muscular, o que faz com que melhore, com que aumente o seu metabolismo basal. O que é metabolismo basal, Guilherme? É a quantidade de calorias que o seu corpo gasta para te manter vivo. Ou seja, quanto mais massa muscular você tem, mais calorias o seu corpo vai gastar para te manter vivo. E aí você vai pensar, cara, mas como assim? É exatamente isso. Quanto mais músculos você tiver, mais calorias o seu corpo gasta. Ou seja, mais você vai ter que comer para poder manter aquela massa muscular. E a atividade física em geral, tanto futebol, basquete, vôlei, qualquer atividade física que você gostar, vai te ajudar nesse processo, vai te ajudar a perder calorias, vai te ajudar a reduzir aquele aspecto de inchado, aquele aspecto de retido que você geralmente fica. Cara, pratique atividade física. Essa é a última dica para você que quer perder a barriga. E aí, vai ficar de fora dessa? Espero agora que com essas dicas você mude o seu estilo de vida, você passe a comer melhor e você se organize e venha pra mim e fala: Guilherme, eu consegui perder aquela barriga. Guilherme, eu diminuí metade da minha barriga. E juntos a gente vai mudar mais ainda. Porque dicas para perder a barriga você encontra aqui.